Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Muito bom estar aqui de novo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao nosso estudo e hoje no capítulo 3, falando do item 2. Lembrando sempre da importância de fazer a leitura de harmonização e a prece antes dos estudos, para que possamos estar imersos nas melhores vibrações, conectados com os nossos benfeitores espirituais, para que o estudo corra da melhor forma e para que a gente possa receber as intuições e os aprendizados necessários. Então, hoje, falando do item 2, se você está acompanhando aí os nossos estudos, se você já deu aquela lida antes, como eu sempre falo, você já viu que hoje a gente vai falar dos diferentes estados da alma na erraticidade. No vídeo passado, a gente já fez uma introdução nesse tema através desse trecho do Evangelho aqui que estava no item 1, quando falávamos das várias moradas na casa de meu Pai. Falávamos que Jesus já ia na frente para preparar aquele caminho e que a gente não precisava ficar preocupado, né? Os apóstolos ali, os discípulos não precisavam ficar preocupados justamente porque existem muitas moradas na casa de meu Pai. E hoje, nesse item 2, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falando exatamente do que são essas moradas. Um primeiro entendimento que seriam os mundos, os vários mundos onde os espíritos podem encarnar e reencarnar. Então, hoje aqui, né, nós estamos na Terra, eu estou falando aqui com vocês, nós estamos habitando a Terra e a Terra é um dos tantos mundos que existem no universo, é uma das tantas moradas que abrigam, que podem abrigar esses espíritos no seu aprendizado, nos seus estágios evolutivos, no seu processo reencarnatório. Então, essa é uma acepção, esse é um significado. Essas moradas, há muitas moradas na casa de meu Pai, seriam esses vários mundos onde os espíritos podem reencarnar de acordo com a sua necessidade de evolução, de acordo com a sua necessidade de aprendizado. E num outro momento aqui desse texto do item 2, a gente vai ver que essa morada, ela também é um estado no qual o espírito se encontra. Você já esteve conversando com alguém e de repente você vê que aquele assunto, você pegou o início, mas o meio e o fim, você já não sabe mais do que a pessoa está falando, porque você está ali de corpo, mas na verdade a sua mente, o seu pensamento já estão em outra esfera. Enquanto estamos encarnados, conseguimos estar com o nosso corpo aqui, mas a nossa mente, o nosso pensamento em outro lugar. Quando desencarnamos, não temos mais esse corpo físico, essa massa densa que nos prende aqui na esfera terrestre. Então, vamos estar aonde o nosso pensamento estiver. E até tem uma mensagem do Evangelho que fala que onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Ou seja, onde estiver aquilo que você dá importância, né, o seu tesouro no sentido do que você valoriza, é onde vai estar o seu coração, é onde vai estar o seu sentimento. E aqui é muito parecido, né? Vamos estar aonde o nosso pensamento estiver. A diferença é que enquanto encarnados, eu tô aqui, o meu corpo tá aqui, mas a minha mente, ó, ela tá viajando. A minha mente, ela já tá pensando em outras coisas. Até muito da ansiedade, ela vem disso, porque a gente tá antecipando, a gente está se preocupando, né? Até o significado da palavra preocupar. A gente está se ocupando antecipadamente com uma coisa que nem sabemos se vai acontecer. Mas o que é isso? É a nossa mente, é o nosso pensamento que está num lugar diferente do nosso corpo. E quando desencarnamos, nós, enquanto espíritos desencarnados, vamos acompanhar esse pensamento. Então é por isso que ele vai falar que essas moradas, elas vão significar esses mundos, esses vários mundos para onde vão os espíritos nesse processo de reencarnação, no processo de evolução, mas também esse estado no qual o espírito se encontra. E até por isso que eu falei no vídeo passado, que eu citei o André Luiz e falei do umbral e falei do nosso lar, porque essas dimensões espirituais, tanto o umbral quanto o nosso lar, em que o André Luiz
vai fazer essa transição, elas estão relacionadas com as faixas vibratórias desse espírito, do espírito do André Luiz, que é quem conta, quem narra o livro, né? Então, naquele momento que ele estava com um pensamento atormentado, com um pensamento de culpa, com um pensamento confuso, ele acabou pelo seu pensamento, né, pela criação das suas formas de pensamento, ele acabou sendo atraído para o umbral. E no outro momento que ele mudou a sua faixa vibratória, que é aquele momento que ele resolve fazer uma oração, pedir ajuda, se conectar com o divino, com uma força maior, é o momento então que ele é resgatado e consegue ir para uma outra dimensão espiritual, nosso lar, como é contado no livro, tá, pessoal? Então, é isso que a gente vai ver nesse estudo de hoje e agora, como a gente sempre faz, vamos ler e você vai acompanhando aí comigo. Então ele fala, diferentes estados da alma na erraticidade. Uma coisa também legal da gente falar aqui, importante, é esclarecer o que é erraticidade. A erraticidade, ela não é um lugar, tá? Inclusive, a gente vai ver aqui que quando é falado das moradas enquanto estados mentais, enquanto estados que o espírito se encontra, a gente vai ver que não são lugares circunscritos, como ele mesmo vai explicar aqui pra gente. Então, a erraticidade não é um lugar. Eu vou para a erraticidade. Como é que eu chego? Como é que eu saio da erraticidade? Não é um lugar, mas sim um estado que se encontra o espírito. Então, como é que se comporta o espírito na felicidade? Como é que se encontra o espírito no estado de ansiedade? E aqui, como é que se encontra o espírito, né, a alma, nesse estado de erraticidade? Ele é um termo que está relacionado a esse estado transitório, que é o estado entre os períodos reencarnatórios, naquele que o espírito ainda está errante, no sentido de ainda estar aprendendo. Ele ainda está num processo de aprendizado, então por isso ele está nesse estado de erraticidade. Então, dando início aqui, a casa do Pai é o universo. Então, o capítulo fala de que existem muitas moradas na casa de meu Pai, na casa do Pai, e a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos, os vários mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, o que a gente estava falando até um pouquinho atrás. Esses mundos, esses vários mundos, eles são correspondentes a essa necessidade de aprendizado de cada espírito, né? Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, né? Então, enquanto ele está nesse intervalo entre as encarnações, ele pode se encontrar num estado venturoso, como ele fala aqui, ou desgraçado, que a gente vê muito. Eu sempre falo aqui dos livros do André Luiz, porque são livros que falam muito dessa realidade do mundo espiritual. Então são relatos do próprio André Luiz, das experiências que ele teve, até quem tiver a oportunidade de ler na ordem, né, vai perceber uma própria evolução desse espírito que é o André Luiz, que é o espírito que narra, né, e são muitos casos para ilustrar essa diferença dos estados em que cada espírito se encontra, esses mais venturosos e outros mais desgraçados. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que eles se encontrem, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Conforme o desprendimento, conforme o grau de evolução moral daquele espírito, ele vai ter condição de perceber uma coisa diferentemente do outro que está num grau diferente. Então é até aquele exemplo que eu falei no outro vídeo. Duas pessoas viajaram para o mesmo lugar, uma gostou e a outra odiou. Por quê? Porque uma tem mais sensibilidade a certos aspectos presentes naquele lugar e a outra tem menos. E o que ela encontrou ali, para ela, trouxe uma sensação boa, para outra pessoa já não trouxe. Então, é a mesma coisa, a gente aqui está cansado de falar que não é porque acontece o desencarne que acontece uma mágica, né? Então, assim, se uma pessoa
muito vingativa, eu sou uma pessoa muito invejosa e eu tenho muita raiva dentro do meu coração, mas eu sei que quando eu morrer, quando eu desencarnar, tudo isso vai acabar. Nada disso. Na verdade, na verdade, o espírito ele tem uma expansão de consciência e ele vai vivenciar tudo isso com muita intensidade. Ele vai poder ter uma sensibilidade maior em relação a todos esses aspectos. Então, da mesma forma que ele sente, que ele vive, esse espírito, da mesma forma que esse espírito sente e vive e percebe as coisas aqui enquanto encarnado, isso vai seguir com ele após o seu desencarne. Então é por isso que ele fala que depende do estado de cada um. E é por isso que a gente também fala tanto da importância do estudo. Porque não a importância do estudo não é para você virar um intelectual, para você citar frases, para naquela hora você falar assim, não, mas Jesus disse isso. Na verdade, isso é o que menos importa. O que importa de verdade é que a gente possa praticar no sentido de se tornar uma pessoa melhor e poder ter um melhor desencarne, e poder ter uma melhor evolução. E no Livro dos Espíritos é falado isso pra gente, de que todo espírito, após o seu desencarne, ele vai passar por um período de perturbação, que pode durar mais ou menos tempo de acordo com a sua condição evolutiva. Então, imagina, claro que é diferente uma pessoa que pelo menos tem uma noção de que existe vida após a morte do que aquela pessoa que acha que morreu e acabou. Porque elas vão encarar isso que vem depois do desencarne, elas vão encarar isso de forma diferente. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as ideias de uma felicidade indizível. Então, mais uma vez, isso tudo está relacionado com a ideia do apego e do desapego, do entendimento que a gente tem com relação às coisas materiais. Se aquela pessoa, enquanto encarnada, a felicidade dela era baseada nas coisas que ela podia comprar, nas pessoas que ela queria que tivesse do lado dela, só isso, sem o entendimento mais amplo do que realmente significa a vida, quando essa pessoa perde essas coisas, ela vai ficar esse espírito, né, após o desencarne, ele vai estar sozinho porque as pessoas não vão junto com ele, as coisas materiais também não vão junto. Essa pessoa ela vai se sentir, como ele fala aqui, insulada, vai ficar sozinha, vai ter esse sentimento de solidão. Porque, de novo, o espírito ele continua sentindo enquanto está desencarnado, ele continua tendo essas sensações, sentindo de uma forma diferente, não mais sentindo com os sentidos que a gente tem enquanto encarnados, mas com os sentidos do espírito. E aí a gente percebe essa diferença, né, desse espírito que, enquanto encarnado, teve atitudes que, ao desencarnar, gerasse essa vibração de culpa, de remorso. Isso vai fazer com que ele fique insulado, com que ele fique afastado dos seus entes queridos. Já aquele outro espírito que foi justo, aquele espírito que fez o melhor que ele podia, que fez o bem, que teve amor, que agiu da melhor forma, já vai conseguir desfrutar de uma felicidade indizível, como ele fala aqui. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, esse aqui é o item 2, ele é um item bem curtinho, mas é pra gente indo devagar, aos pouquinhos, para que possamos aprofundar esses conhecimentos. Nesse intervalo de uma semana, é o espaço que vocês podem buscar ver outros vídeos, discutir com as pessoas que estão aí próximas a você e sempre buscar também refletir com os acontecimentos do dia a dia. Porque quando a gente fala aqui no canal que é sobre espiritismo e viver melhor, é que a ideia é que através dessas coisas que a gente estude, você possa, e eu também aqui junto sempre falo isso,
a gente possa levar essas coisas para o nosso dia a dia, né? Então, sabendo dessas muitas moradas, sabendo que existe um estado que a minha alma vai manter, que o meu espírito vai manter após o meu desencarne, como é que eu posso começar a mudar isso a partir de agora? Porque é essa reflexão que fica, não é aquela coisa assim, deixa para amanhã. Depois que eu morrer eu vejo, né? A gente podia até falar isso. Não, temos que começar o hoje, mexer no presente para que o nosso futuro e o futuro mesmo das nossas próximas encarnações, tanto nesse espaço transitório, né? Quanto no momento que estivermos encarnados novamente com outro corpo, com outro nome, outra família, que a gente possa colher os melhores frutos. Então, é essa mensagem que fica aqui nesse estudo. É importante a gente saber que existem várias moradas para saber que existem vários mundos adequados aos nossos vários momentos evolutivos, mas também para que a gente tenha essa preocupação de cuidar do nosso estado atual, sabendo que se trata de uma continuidade. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar com o item 3, falando das diferentes categorias dos mundos habitados. A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão dessas várias moradas, e aí vai dando aquela lida, porque é um assunto que parece fácil, mas ele tem vários desafios aqui de entendimento, então tem que estudar mesmo, tá bom? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!